Só um segundinho. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores, né? Semana passada aí a gente teve uma palestra aí bem legal, e eu comentei essa semana aí que a gente ia falar sobre Fibonacci, aí também acho que é um assunto aí também bastante interessante. Aí fiz uma nova chamada hoje, eu fiz um programa de fechamento aí do mercado na parte da tarde, né? E sejam muito bem-vindos aí a mais esse encontro, né? E espero aí que a gente possa aproveitar bem essa uma hora. Eu ainda continuo com um resquíciozinho de uma tosse que eu estou desde a semana passada, estou expectorando agora, né? Mas tudo bem, vamos tocando aí, de vez em quando, se eu der uma tossidinha aí, pessoal, vocês me desculpem aí, mas vamos que vamos aí, que é um tema aí bastante importante aí, a gente não poderia deixar para trás. Bastante gente presente na sala, boa noite, Diego, Carlos, Nunes, Sinésio, Rayana, Elcio, Fernando Luquezzi, José, bom, maravilha aí, bastante gente presente, acredito que vão chegar aí bastante participantes, que é um tema realmente muito interessante. Esse tema, pessoal, sobre Fibonacci, eu já fiz algumas vezes, né? Só que eu queria dar uma ideia um pouquinho mais ampla para vocês. Eu sei que quando a gente fala Fibonacci, a gente já imagina direto um gráfico na nossa frente, né? Vamos fibar, vamos aplicar o Fibonacci nas nossas análises, mas eu queria passar para vocês também um pouquinho sobre quem foi Fibonacci, né? O que ele descobriu, onde que a gente pode, os campos de atuação aí de tudo que ele descobriu, que até hoje aí o pessoal costuma aí, vira e mexe tem desenvolvido alguma coisa diferente baseado em Fibonacci. Então, vou começar falando um pouquinho sobre ele, dando uma visão geral de quem foi, algumas observações da natureza, aplicações que surgem a partir daí, para aí sim, aí na segunda parte, aí entrar na parte que está todo mundo aí interessado, na análise gráfica mesmo, a gente pega o gráfico aí e vamos ver como que a gente pode utilizar o Fibonacci nas nossas análises. E eu estou também, além da plataforma gráfica que eu utilizo, que para muitos aí é um pouquinho diferente da que vocês já estão acostumados, a minha é o broadcast da Agência Estado. O pessoal da Rico, principalmente, utiliza a plataforma TradeZone, que é uma plataforma também bem legal, tem muitos recursos, né? E a parte de comandos é um pouquinho diferente em relação à parte que eu tenho. Então, vou pegar também na plataforma de vocês, mostrar na plataforma de vocês como é que vocês traçam o Fibonacci também. Bom, deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha imagem. Antes da gente começar, pessoal, deixa eu só dar um overview aqui do nosso mercado. Opa! Falar um pouquinho aqui desse dia de hoje. Já fiz esse comentário rapidamente durante o fechamento da tarde, né? A gente ficou aqui alguns dias aqui andando de lado, né? Nessa região aqui. E hoje a gente teve uma alta bastante forte, pressionando aqui essa parte de cima dessa região. Sugerindo o quê? Sugerindo aqui romper esse ponto aqui, e se tudo der certo a partir de amanhã, a gente tem uma possibilidade boa de tentar retomar aqui a nossa tendência de alta, aí quem sabe semana que vem. Vamos torcer aí, dedos cruzados aí, mas se tudo correr bem em função do pregão de hoje, quem sabe aí na próxima semana aí a gente já, só alegria aí de novo, começando a montar posições na compra. Mas vamos deixar essa parte aqui mais para o final, né? Parte gráficos aqui, só queria só fazer um rápido overview nesse dia de hoje, aqui nessa alta, belíssima alta do dia de hoje. Vamos ver se o nosso carro-chefe não vai dar para trás. Bom, vamos lá aqui. Eu tenho, pessoal, um material aqui que eu já... Opa, cliquei na telinha errada, peraí. O material que eu já utilizei ele em algumas apresentações, especificamente sobre Fibonacci. Mas eu não vou me detalhar muito aqui, tem muitos slides aqui, porque o meu foco principal, o que eu quero passar para vocês? Dar uma geral aqui no Leonardo Fibonacci, né? Algumas aplicações deles, para a gente aproveitar melhor aqui o espaço que a gente tem agora nessa uma hora, e desenvolver também alguma coisa
na parte prática, utilizando nos ativos aí, depois a gente, na parte final aí, eu vou pedir para vocês pedirem um ou outro ativo para a gente tentar aplicar o Fibonacci. Claro, depois que eu mostrar tudo para vocês, como que a gente utiliza. Então, eu vou, a princípio, talvez pular alguns slides ou dar uma passada um pouco mais rápida para a gente focar, ter um tempinho maior para focar mais na parte gráfica. Mas eu vou falar sobre Leonardo Fibonacci, que ele foi, né, que é o mais importante, os números, Fibonacci na natureza, aplicações e essa partezinha principal aqui na análise gráfica. Lombardi está me perguntando, perdi o começo. Não perdeu nada, Lombardi, a gente está começando agora, né? Você está chegando bem no início da palestra mesmo. E com certeza a palestra vai lá também, lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, né? Para quem chegar um pouquinho depois, vai ficar tudo gravado para que vocês possam rever lá. Seja bem-vindo aí, vamos que vamos. Bom, aqui tem uma ilustração, né, sobre Leonardo Fibonacci, porque ele é um matemático da Idade Média, e lógico, na Idade Média, máquina fotográfica estava muito longe ainda de ser inventada. Então tem um esboço, uma pintura, alguma coisa desse sentido que a gente conhece na literatura, pesquisando livros, etc. É essa imagem aqui sobre Leonardo Fibonacci. Ele era um italiano, né, matemático, nasceu em Pisa, mais ou menos aqui no ano de 1170, a idade não é muito, a data não é muito precisa, e ele era filho aí de um rico comerciante aí da cidade de Pisa, chamado Guglielmo dei Bonatti. E aí, naquela época, existia muito o quê? Comércio marítimo, né? Comércio alfandegário, e a partir daí, diferentes culturas, Fibonacci acabou tendo contato com a matemática hindu e a matemática árabe. E a partir daí ele aprofundou os seus estudos. E aí ele percebeu que a aritmética, através dos algarismos arábicos, ela era melhor do que a aritmética com os algarismos romanos. E depois de resolver alguns problemas da corte, ele caiu nos agrados aí do imperador Frederico II, né? E Frederico II, a partir daí, gostou do Fibonacci e patrocinou ele para a vida inteira aí, para ele poder se dedicar integralmente aos estudos. Foi aí que ele começou a se desenvolver para valer. Escreveu um monte de livros importantes, né? O mais legal foi esse livro do Ábaco, ou livro de cálculo, onde ele introduziu os numerais hindu-arábicos na Europa. Morreu mais ou menos no ano de 1250. E por que ele ficou conhecido? Justamente por essa famosa, aqui uma famosa que vocês vão ver aqui, uma famosa sequência numérica. E essa sequência numérica ele abordou nesse livro aqui, que é um dos livros mais famosos dele, chamado Liber Abate, onde ele pegou o quê? Ele pegou um problema relacionado com a reprodução de coelhos. Basicamente seria da seguinte forma: se vocês pegarem um casal de coelhos, esse casal gerar um outro casal, ou seja, cada casal de coelhos gerar um outro casal, a gente vai ter o quê? A gente vai chegar nessa famosa sequência numérica. Então, por exemplo, aqui, coelho 1, coelho 2, gerou o casal 2. Então, a partir daí a gente vai chegar nessa sequência de números. E como que essa sequência de números ela é formada? É bastante simples. Se vocês pegarem os dois números anteriores e somar, sai o terceiro número. Pega esse número aqui, soma com o anterior, vai chegar no próximo. Então, por exemplo, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Aí a gente vai chegar nessa sequência infinita de números, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco que esses números aqui têm umas propriedades bastante interessantes. Romulo está me perguntando se eu poderia repetir o local onde ficará disponível esse vídeo. Claro, eu vou repetir sim, Romulo. Deixa eu até pegar aqui. Eu estou com uma outra máquina aqui, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar no meu canal do YouTube. Evandro
Lima. Então esse aqui é o meu canal do YouTube, Evandro Lima. Todas as palestras que eu costumo fazer, charts, apresentações, etc., eu costumo disponibilizá-las também lá no meu canal do YouTube para que vocês possam rever depois, né? Vira e mexe um ou outro, tem algum problema pontual, e, enfim. Eu costumo deixar todo o material, tudo que eu preparo sempre lá disponível para vocês. Aí vamos pegar essa sequência numérica e checar algumas propriedades delas. Então, por exemplo, propriedades da divisão. Se eu pegar um número qualquer e dividir pelo seu posterior, a gente vai chegar numa relação próxima de 62%. Quer ver? Vamos até... Nunca fiz isso daqui, mas vamos fazer só para a gente checar. Deixa eu pegar o slide anterior. Vamos lá, espera aí. Aqui. 8 dividido por 13. Vamos ver aqui como em quanto que a gente chega. 8 dividido por 13. Ok. 0,62. Vou pegar aqui 55 dividido por 89. Então, apesar desses números irem se distanciando, a gente chega numa relação sempre próximo de 62%. Para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, vamos ver que esses números aqui são bem sugestivos. O Alexandre está perguntando se vai ter a palestra sobre a plataforma Rico. Acredito que sim, Alexandre. Ela está programada também no mesmo horário, né? Seria na sala 2. Imagino que já esteja começando, né? Que normalmente as palestras começam às 8 horas. Acredito que esteja rodando sim. Depois, o inverso. Então, se eu pegar o seu inverso, a gente vai ter alguma coisa como 1,618. Se a gente pegar ao invés do anterior e pegar o segundo posterior, a gente vai chegar numa razão aqui de 38%, ao invés de 62, 38%. E o inverso da relação, 2,618. Aí, não sei, não me lembro exatamente se foi Fibonacci ou alguém, mas baseado nessa sequência numérica de Fibonacci, fez algumas observações na natureza. Você já deve ter ouvido falar no famoso animal marinho chamado Nautilus, né? Nautilus, se não me engano, era até o nome do submarino lá do 20 mil léguas submarina, tinha esse nome Nautilus. Ele é um animal marinho, né? Eu particularmente não conhecia, fui procurar ele através da internet e localizei, né, a figura desse animal. Ele tem o quê? Uma concha, né, acoplada nele. E aqui, se a gente fizer um corte nessa concha longitudinal, a gente vai perceber esse tipo de formato, que seria o desenho da concha desse animal. Colocando isso daqui numa prancheta, se a gente começar a segmentar esse desenho, esse primeiro pedacinho aqui, eu colocar como número tamanho 1. Esse segundo pedaço vai medir 2. Depois, esse pedacinho aqui, 3. Aqui, 5. Esse pedaço, 8. E aqui, 13. Se vocês perceberem aqui, toda essa sequência aqui, 1, 2, 3, 5, 8, 13, onde a gente está conseguindo, a partir desses segmentos aqui, fazer o quê? Fazer o desenho da concha desse animal. Que números são esses aí? São exatamente os números que Fibonacci descobriu, da famosa sequência numérica. Então, a concha desse animal marinho do Nautilus, ela está seguindo exatamente essas proporções aqui, essa sequência numérica que Fibonacci acabou descobrindo. Está aí presente na natureza. Depois, o nosso próprio corpo humano, vocês vão perceber aí também que tem algumas proporções aí bem interessantes. Por exemplo, aqui tem um ser humano aqui esquemático, né?
Se eu pegar da planta dos pés até o umbigo e colocar que essa medida vale 1, depois do umbigo até o final da cabeça, a gente vai ter o quê? Em relação a esse 1, 0,618, que é uma propriedade também de Fibonacci. Aí se eu pegar do umbigo até o tronco, 0,382. E depois, para fechar, do tronco até o final da cabeça, 0,236. Ou seja, o nosso próprio corpo humano também está seguindo essas proporções, também ali, de acordo com a sequência numérica que Fibonacci descobriu, ou através das suas propriedades. Quer dizer, tem uma série de situações que a gente vai encontrando aí no dia a dia da natureza, que se você for ver muita coisa aqui, está em função aí desses números de Fibonacci. Adilson perguntando onde ele pode assistir essa palestra depois. Essa daqui, Adilson, como eu comentei agora há pouco, ela vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Depois, plantas. A gente percebe também, né, que muitas plantas naquela subdivisão, partindo do tronco e galhos, etc., elas o quê? Elas começam também a se ramificar seguindo a sequência numérica. Aqui tem o primeiro tronco, dividiu em 2, depois em 3, 5, 8 e assim por diante. Então, muitas plantas, a própria ramificação delas também está seguindo essa sequência numérica de Fibonacci. Aí mais alguns exemplos, aqui a nossa Via Láctea. Esse daqui é um furacão, não sei se foi o furacão Andrews ou Sandy, aí, há muitos anos atrás, mas também esse formato aqui de redemoinho, né, também lembra aquela concha do animal marinho Nautilus, e também a gente conseguiria aplicar o Fibonacci aqui em toda essa formação, fenômenos da natureza. A forma como abre um buquê de rosas, do rosto humano a partir dos olhos, a famosa Mona Lisa lá do Leonardo da Vinci. Algumas construções antigas também foram baseadas nas proporções de Fibonacci, né? Aqui a gente tem, me fugiu agora o nome aqui, é uma construção famosa grega, acho que é a Acrópolis, alguma coisa nesse sentido. Também foi construída baseada nas proporções de Fibonacci. Aqui, voltando um pouquinho lá para o nosso lado, né, de análise gráfica, que a gente vai explorar bastante, né, Elliott também ele conseguiu medir os movimentos do mercado de alta e de baixa, né, que ele chamou movimentos de ondas. E também a gente percebe esses avanços e recuos que costumam seguir aqui a sequência de as proporções de Fibonacci, né, que você tem um avanço, recuo 50%, que é uma proporção de Fibonacci, aqui 38%, e assim por diante. Aqui um exemplo um pouquinho mais prático, que na época eu peguei um gráfico da Vale para tentar enxergar essa sequência de ondas, né, aqui, por exemplo, se a gente tivesse onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, na sequência aqui viriam as 3 ondas ali, ABC, ondas corretivas, né? E depois, em teoria, isso aí voltaria a subir. Depois, na parte de energia solar, isso daqui já é uma coisa aqui um pouco mais atual, né? Vocês devem se lembrar, alguns anos atrás passou uma reportagem lá no Fantástico, na época esse garoto aqui tinha 13 anos, hoje já deve estar com 18 anos ou mais, sei lá, isso já tem, acredito, pelo menos uns 5 anos, mas justamente ele se encantou lá com o que Fibonacci descobriu, né? Ficou tão fascinado aí com as descobertas de Fibonacci que ele resolveu pesquisar. E aí ele começou a observar a natureza, as árvores, etc., né? E percebeu aí a orientação ali das folhas, né? E a partir daí ele desenvolveu uma árvore, entre aspas, né? Onde ele colocou, de acordo aí com os números de Fibonacci, montou ali uma série de placas, de espelhos. E essa árvore aqui, pequenininha, se vocês for olhar aqui, comparado aqui com aqueles sistemas convencionais de energia solar, que normalmente são colocados em telhados, acabou sendo 20% mais eficiente do que um sistema convencional. Simplesmente, né,
observando aí através dos números de Fibonacci, ele construiu essa maquete. Não sei se isso daí foi para frente hoje, né, porque tem muitas invenções boas aí que acabam depois não são levadas para frente, mas de qualquer forma, na observação da natureza, estudando Fibonacci, ele acabou desenvolvendo aqui esse sistema bem compacto de energia solar e muito eficiente. O que eu verifiquei, não exatamente a partir daqui, mas o que eu já observei em termos de energia solar recentemente, um sistema menor, né, onde ele procura com placas menores, só que não placas fixas, placas giratórias, que elas tendem a acompanhar o movimento do Sol, né, para ter uma eficiência melhor. Então também talvez seja uma evolução misto desse sistema convencional estático, baseado talvez em alguma coisa nesse sentido, mostrando orientações diferentes dessas plaquinhas aqui, então alguma coisa móvel. Então, ou seja, sempre alguém está descobrindo alguma coisa diferente, mesmo o cara sendo lá da Idade Média, né, que fez uma descoberta bastante simples, até hoje aí Fibonacci acaba nos surpreendendo com uma ou outra coisa nova, vira e mexe ele vem à tona. Aqui o sisteminha dele, mais uma vez. E aí a gente entraria na parte principal aqui, na parte da análise gráfica. Antes da gente começar, pessoal, que a gente vai... A ideia que eu quero aproveitar aqui, né, não tenho nada assim pré-formatado, mas a ideia é a gente pegar bastante ativos e aplicar o Fibonacci aqui nesses ativos e verificar as conclusões que a gente chega. Eu vou dar uma rápida passada em alguns pontos importantes, né, falando um pouquinho o que são tendências, números de força, canais, depois a retração de Fibonacci, expansão e a parte, claro, né, traçar alvos. Então, quando a gente tem um movimento de preços, subindo ou descendo, não importa, quando esses movimentos, os movimentos parece assim um caranguejo se mexendo, né? Vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, nunca é de uma forma linear. Mas quando esses movimentos eles são predominantemente ascendentes, crescentes, ou seja, quando vai para frente, sempre sobe um pouquinho mais do que o movimento anterior, e quando vai para trás, cai, mas cai menos do que o anterior, ou seja, esses zigue-zagues para cima, a gente chama esse movimento de tendência de alta, que são aqueles famosos topos ascendentes e fundos também ascendentes. O contrário seria, claro, né? Seria a tendência de baixa, quando esses zigue-zagues aqui, eles se movem assim predominantemente para baixo. Então, zigue-zagues para baixo, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Aí a gente tem alguns conceitos importantes aqui, o que seria suporte e resistência. Basicamente, pessoal, para entender esses nomes aqui, suporte e resistência, seria o seguinte: o preço está subindo, de repente ele para de subir e começa a voltar um pouquinho. Parou de subir por quê? Porque ele encontrou uma dificuldade, uma força na parte de cima que não deixou ele subir mais, ou seja, formou uma resistência. Então, quando a gente está estudando a movimentação de preços, o que a gente deve fazer? Olhar esses pontos de inversão de movimento depois da subida e marcar, né, traçar uma linha horizontal em cima, que é por que a gente chama de resistência? Porque estava subindo, encontrou um bloqueio, uma força e parou de subir. E mesma coisa ir para baixo. Quando está caindo, encontra um apoio e volta a subir. Apoio a gente chama de quê? De suporte, alguma coisa que está te sustentando, que não te deixa cair. Por isso que suporte está sempre embaixo e resistência sempre em cima. Na realidade, são pontos de inversão de movimento, mas esse nome que a gente dá de suporte e resistência, ele está justamente, são regiões aí onde o preço, se ele está subindo, ele começa a voltar, se ele está caindo, ele para de cair e volta a subir. Então é importante, sempre quando vocês pegarem algum gráfico de algum ativo que vocês forem estudar, vocês procurem identificar esses pontos principais, né, de suporte e de resistência. A gente vai precisar deles para utilizar Fibonacci daqui a pouco também. Aí a gente tem movimentos que ele vai quase como se fosse numa linha reta inclinada, parece uma escada rolante aí. Quando essa escada rolante está se movimentando de forma mais ou menos linear, constante para cima, a gente diz
que o preço está andando dentro de um canal. E por que canal? Porque se a gente pegar uma linha passando pelos principais fundos, a gente vai chamar essa linha de quê? Linha de tendência de alta. De alta por quê? Porque está subindo. E aí traçar uma outra linha paralela em cima, pelos principais topos. A gente chama essa linha de retorno. Então, quando algum ativo que vocês estiverem olhando estiver fazendo um movimento nesse sentido, a gente diz que ele está, além de estar em tendência de alta, claro, ele está trabalhando dentro de quê? De um canal de alta. Por quê? Porque ele começa a trabalhar dentro dessa faixa, né? Só que é uma faixa com inclinação para cima. Por isso que é um canal de alta. Raciocínio oposto para baixo. No caso aqui a gente tem aqui uma ilustração de usiminas, né? Onde, se a gente pegar aqui os principais topos, a gente vai ter também uma linha de tendência, só que como essa linha está com inclinação para baixo, a gente chama de quê? Linha de tendência de baixa. O Ricardo está perguntando aqui, está acontecendo CNG também e não é a banda, acho, pois tenho 60 MB. Olha, Ricardo, eu estou aqui no caso com duas máquinas em paralelo. Estou falando aqui da máquina 1 e estou com uma outra máquina em paralelo também. Nas duas, a transmissão aqui está vindo de forma bem satisfatória. Mas a gente sabe aqui que a internet aqui ela tem alguns problemas pontuais, né? Eventualmente um ou outro aí pode ter algum problema aqui um pouco mais específico. Mas de qualquer forma, se alguém tiver algum problema pontual, como vai ficar tudo disponibilizado, fica fácil vocês reverem depois. Mas deixa eu só fazer uma medição rápida aqui. Antes daqui, linha de tendência de baixa. E aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma linha de retorno, que seria a linha paralela também, aqui caracterizaria um canal de baixa. Só para checar como é que está a transmissão, deixa eu sair rapidamente aqui do PowerPoint, e vamos ver aqui como é que está a minha dita cuja internet. Então vamos fazer aqui um teste de velocidade. Speed test. Nunca fiz isso daqui ao vivo, hein, pessoal, mas vamos tirar aqui a nossa famosa prova dos 9. Dos 9, desculpe. 9 é um só, né? Então vamos lá aqui. Iniciar teste. Pessoal, não registrem isso daqui, que isso daqui não faz parte da palestra, tá? Brincadeirinha aqui, mas só para a gente ver aqui como é que está a minha transmissão. Olha, velocidade aqui, a internet aqui está fluindo aqui que nem uma luva aqui, super boa aqui, a minha internet aqui é 30 MB, né? Vamos ver a parte do upload como é que está também, o download aqui está maravilhoso. O upload aqui, o sistema aqui que eu utilizo aqui é o Virtua, né? E ele tem aqui normalmente a velocidade alta é da parte do download e do upload aqui é a velocidade menor. De qualquer forma, aqui ela está exatamente dentro aqui do contratado. A transmissão pelo live stream, ela pede 0.7 ou 0.8 de upload. Eu estou com a velocidade aqui o dobro de upload. Então, em tese aqui, para transmissão aqui, ela está realmente bem redonda. Mas a gente sabe que o live stream realmente ele tem alguns problemas específicos, né? Eu particularmente não gosto muito da apresentação pelo live stream, porque vira e mexe a gente tem esses problemas de travamento. Já o Hangout do Google, a gente consegue uma qualidade de transmissão muito melhor em HD e não ocupando tanta banda. Bom, de qualquer forma, checada aqui, a internet aqui ela tá ok. Peço desculpa, quer dizer, não tem muito o que fazer, né? Mas se alguém tiver com algum problema mais específico, depois vamos tentar repetir algum ponto aí se ficar para trás e, de qualquer forma, vai ficar gravado lá no YouTube para que vocês possam rever depois. Vamos lá. Alguém perguntou aqui se é ao vivo? Sim, é ao vivo sim. Estou vendo mais um ou outro também está com algum problema de travamento, né? Mas eu acredito que seja uma limitação do live stream. Bom, vamos seguir em frente aqui. Então, aqui é um canal de baixa. E aqui a gente tem
começar a falar um pouquinho de retração de Fibonacci, e em seguida já vou sair para a gente colocar a mão na massa no gráfico de cara. Então, o que seria o conceito de retração de Fibonacci? Qualquer tendência que a gente tiver, seja tendência de alta, tendência de baixa, né? Depois que a gente tiver um movimento mais forte na direção da tendência, os preços eles vão corrigir um pouquinho no sentido contrário. E eles vão corrigir até quanto? Numa proporção em relação ao movimento original. Ou seja, eles fazem o quê? Uma retração antes, se está em tendência de alta, uma retração antes de voltar a subir. E normalmente aqui esses recuos, eles costumam parar em algumas dessas proporções. 23, 38, 50, 62%, 76%. O mais comum é ficar o quê? Entre 38 e 62. São poucas retrações que ficam ou nos 23 ou nos 76. A grande maioria dos movimentos que vocês vão observar, quando ele está corrigindo, ele fica nessa faixa entre 38 e 62%. Então, aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho aqui um gráfico da BVMF3, né, onde a gente tem aqui, não vamos nos atentar muito nas proporções em qual parou exatamente, até porque esse slide está um pouco pequeno na tela de vocês, aí menor ainda. Mas aqui a gente tem o movimento principal, de 0 a 100%. Aqui o movimento corretivo. Aqui a gente vai ter sempre o quê? 38, 50 e 62. Então, no visual, a correção ficou aqui em um desses 3 pontos. Se eu pegar aqui um movimento maior, uma amplitude maior, também corrigiu aqui na primeira retração, aqui no 62%. Então, a gente percebe aqui que vários movimentos aqui que são pontos aí que costumam ser bastante respeitados. Aqui também uma outra retração, 62%, né? E a expansão? A expansão seria o quê? Seria o contrário, né? Depois que corrigiu, né, que fez aquela correção, o preço volta a subir novamente. E aí, no caso, principalmente das reversões de movimento, quando a gente fala daquela famosa onda 3, está em tendência de baixo, virando para queda. Elliott, ele costumou precificar essa onda 3 como a maior de todas as ondas, que são 162%. Então, por exemplo, aqui, ele vinha de uma tendência de baixa, começou a inverter posição, já fez a onda 1, corrigiu. Essa onda 3 aqui, a gente vai procurar estimar ela em 162%. Ou seja, esse pedacinho aqui ele vai ser um pouco maior para dar os 162%. Então, eu transportei aqui os 100% para cá, mais o pedacinho de 62%, a gente chegou aqui nessa região, que foi o próximo movimento que foi feito de alta. Chegou nos 162%, a gente vai procurar a segunda expansão, que seria o quê? Os 262. Aqui numa etapa posterior, chegou lá. E por último, os 423. Eu, na prática, pessoal, eu vou utilizar isso aqui de uma forma muito mais simples do que tudo isso daqui. Até porque fazer projeção quando o preço está aqui, pensando no que está aqui, muita coisa no meio do caminho pode acontecer, pode até mudar a tendência, assim por diante. Então, a gente vai utilizar isso de forma bem mais simples e procurar aí traçar objetivos mais curtos. Então, vou da parte teórica aqui dos slides, eu vou parar por aqui e agora vamos colocar a mão na massa de fato, né, na parte gráfica para ver como é que a gente faz essa parte aí no gráfico, na prática. Deixa eu começar primeiro com a minha plataforma gráfica e depois eu vou pegar de vocês aí para mostrar como é que vocês vão fazer na de vocês. Eu acho que eu tenho um estudo aqui, deixa eu ver aqui, Hipermarcas, foi uma compra que foi iniciada ontem, que hoje ela subiu que nem um foguete aí, e eu tenho justamente a projeção, o objetivo de alta, em 23,65. E como que eu cheguei nesse objetivo de alta de 23,65? O que eu tinha de parte fixa nesse momento? Eu tinha os R$22, que era uma resistência importante, tinha esse movimento de subida aqui, né, dos R$19,34 até os R$20, e depois
a hipermarcas parou. Então aqui tem todo o movimento de alta. Aí ela começou a fazer um movimento aqui de retração, de correção, né, até que ela veio aqui até esses R$21, e aí começou a subir. Vamos colocar aqui algumas porcentagens. Deixa eu fazer o seguinte, só para a gente começar a explorar um pouquinho essa parte aqui do Fibonacci. Tá. Então, olhando aqui, esse movimento aqui dos 19,34 até os 22, de 0 a 100%. Em que nível que a hipermarcas encontrou fundo para depois voltar a subir? Aqui, R$21. R$21 ele está em quanto? Em 38%, ou seja, fez uma retração em 38%, né? Se eu tivesse, por exemplo, antes dela começar a recuar quando parou na resistência, fala, qual que é a minha expectativa de fundo para a hipermarcas voltar a subir? Eu quero ter uma ideia onde que eu posso esperar um fundo para ela nesse movimento corretivo, apostando que ela vai retomar a tendência de alta. Eu poderia simplesmente pegar dos 19,34 até os 22 e traçar aí 38, 50 e 62%. Parou na primeira retração. E aí, como é que a gente vai fazer a projeção de alta aí para hipermarcas? Na minha plataforma gráfica, mas eu já vou mudar para a de vocês, eu vou procurar aqui justamente os 162%. E aí a gente vai chegar exatamente nesse alvo que eu projetei em 23,65. Então eu peguei aqui do fundo até o último topo e fui buscar aqui a projeção, que nesse caso aqui deu 23,65. Eu utilizo dessa forma aqui na minha plataforma gráfica. Agora vamos ver como que vocês utilizariam, quem utiliza o gráfico da Rico, como é que a gente pode utilizar o Fibonacci por lá. Assim a gente já ajuda também o pessoal aí que está utilizando o gráfico da Rico, né? Como fazer isso daí pelo gráfico de vocês. Deixa eu pegar aqui, tirar essa janela combo. Vamos lá aqui. Hipermarcas. Gráfico diário. Vamos diminuir aqui um pouquinho o zoom. Bom, eu vou fazer aqui no visual, tá, pessoal? Não é a minha plataforma do dia a dia, mas só para vocês entenderem como é que é utilizada a ferramenta. Aqui nesse canto esquerdo, vocês vão ter aqui projeção de Fibonacci, retração e aqui o Fibonacci puro. Esse Fibonacci aqui, ele simplesmente não vai traçar nenhum alvo, não vai traçar nada. Simplesmente ele vai, vamos começar por ele aqui, por esse daqui. Pegar, por exemplo, daqui até... Opa, peraí. Deixa ele parar aqui. Avançou um pouquinho mais. Mas daqui até aqui. Ele simplesmente vai marcar aqui esses níveis intermediários. Então, esse daqui, acredito que vocês vão utilizá-lo menos vezes. Mas vamos ver se a gente encontra depois alguma aplicação para ele. Esse daqui seria o quê? Seria a retração de Fibonacci, no caso do movimento mais forte. Qual que é a expectativa de recuo? Vamos lá no projeção de Fibonacci. Então, projeção. Então, eu vou começar aqui do fundo até essa região aqui dos R$22. Aí, vocês vão traçar aqui a partir desse fundo, no caso dos R$21. E aí chegou lá nos 23 e alguma coisa, que seria a projeção de Fibonacci.
Então, basicamente, como é que vocês vão utilizar essa ferramenta aqui da projeção de Fibonacci? Vamos traçar uma linha, se for um movimento de alta, do fundo até o topo, e depois trazer o próximo ponto para o fundo que formou, onde começou a subir, e automaticamente vai sair a projeção aqui para cima, que seria, no caso, o objetivo de alta. Aqui eu não peguei os valores com precisão, né? Fui no visual, né? A gente está chegando aqui mais ou menos em 23,74. No meu gráfico lá, que eu estou com os valores exatos, a gente tem ali 23,65. Então, a expansão seria traçada aí dessa forma. E a retração? Vocês se lembram de algum gráfico específico que teve uma movimentação mais forte, só para a gente utilizar da retração? Deixa alguém colocar aqui. Algum gráfico que subiu bastante forte. Bom, deixa eu ver se eu me lembro de algum aqui. Cirela. Cirela, acho que ela tem um movimento forte de queda. Cirela, sim, tem um movimento forte de queda, mas deixa eu pegar alguém que tem algum zigue-zague. Aqui a gente tem um movimento forte de subida, na própria Cirela. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Retração de Fibonacci. Peguei desse topo até aqui. Aí ela começou, depois dessa subida forte, onde que ela poderia gerar uma expectativa de fundo? Aqui a gente está, como eu falei com vocês, os três pontos principais, 38, 50 e 62. Ela parou um pouquinho antes, provavelmente naquela situação menos comum de 23% de correção para voltar a subir. Deixa eu ver se esse Fibonacci tem como colocar todos os pontos, ou ele é fixo apenas nesses três aqui. Dois cliques, vamos ver aqui. Não, não é aqui, peraí. Botão da direita. Propriedades, será que está aqui? Propriedades? Está aqui. 38, 50, 62. Deixa eu ver se eu consigo acrescentar mais algum. Alternar linha, remover linha, incluir nova linha. Vamos ver uma coisa aqui. Valor 0,232. Ok. Parou exatamente nessa região, como eu imaginei mesmo, de 23%. Não é uma retração muito comum, né? Mas vocês estão vendo aqui que vocês podem também personalizar essa parte de retração. Então, a retração aqui ela só vai ter um propósito. Depois de um movimento mais forte, que esse lado direito aqui ele já aconteceu. Mas, digamos, vocês quisessem saber, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Vamos ver como é que eu cancelo esse Fibonacci. Tem que clicar nele. Fechar gráfico. É que como a minha plataforma de trabalho geral, pessoal, não estou tão familiarizado. Mas acredito que dando um clique nele, deveria ter a opção para Escape ou a tecla Del. Pronto, tirei. Perfeito. Mas se nós estivéssemos nessa situação aqui, deixa eu avançar mais para a direita. Subiu que nem um foguete a Cirela. E aí aqui ela sinalizou o topo e começou a corrigir. Aí alguém vai perguntar, nossa, depois dessa subidona toda, onde que seria um ponto interessante para ela tentar fundo? Aí vocês vão utilizar a retração de Fibonacci para traçar uma expectativa de fundo, né,
e depois, a partir daí, tentar fazer qualquer coisa. Então, a retração de Fibonacci, ela seria para tentar antecipar níveis de suporte, né, quando a correção começa. Normalmente, eu gosto de utilizar Fibonacci junto com suportes e resistências reais. Eu costumo conciliar os dois, né, não usando pura e simplesmente Fibonacci, esquecendo dos suportes e resistências normais. Então, eu concilio aí sempre os dois. Então, aqui seria para a gente poder imaginar aqui um ponto para a Cyrela, por exemplo, parar de cair, que no caso ficou em aproximadamente 23%. E a partir do instante, no caso, voltando lá para hipermarcas, a partir do instante que a correção já aconteceu, ou seja, subiu, corrigiu e aí voltou a subir, eu posso traçar um objetivo também, né, de alta utilizando Fibonacci. Aqui a gente tem o movimento principal, né, do 0 até o 100%, aí eu vou utilizar a ferramenta projeção de Fibo, né, então eu traço daqui, vou repetir novamente esse daqui. Colocar novamente a ferramenta aqui. Projeção de Fibonacci. Eu venho aqui a partir do fundo, mais ou menos isso daqui como é uma região, soltei, sim, subi aqui até os 100%, venho aqui até o fundo, que no meu caso aqui vai estar nos R$21, e ele vai me traçar a projeção que vai estar aqui, vamos ver aqui, lá no, ok, agora já deu 23,68. Eu estou fazendo isso daqui no olhômetro, né, sem estar marcando os pontos exatos, a gente chegaria aqui na expectativa de alvo, então daí surge os 23,65. Se vai dar certo ou não essa operação, hoje ela foi bem, vamos ver se ela chega até lá. Mas para projetar alvos com Fibonacci, eu utilizaria dessa forma. Isso na plataforma de vocês. Agora vamos voltar na minha plataforma, que aqui eu já tenho os valores aí mais precisos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, pré-traçada com Fibonacci. Eu tenho estudo aqui com Ambev, mas Ambev eu acho que não estou utilizando Fibonacci. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ambev. Não, Ambev aqui eu fiz aqui uma estimativa, isso daqui ainda estou considerando aqui a tendência aqui principal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, de alguns antigos estudos que eu tenho, para ver se a gente tem alguma coisa mais sugestiva. O Arthur está me perguntando se você aplicar isso no MetaTrader. Olha, Arthur, o MetaTrader, eu estou aguardando ele, por quê? Porque eu gosto de desenvolver um monte de estratégias diferentes. E ele está em fase de homologação aqui com a Rico, acredito que talvez até o final de julho já esteja ok, e eu estou aguardando assim que ele estiver homologado para receber. Eu não tenho ainda nenhuma experiência com o MetaTrader, então não posso te dizer nesse momento. De estudos que eu tenho hipermarcas, já comentei, Porto Seguro, BR Foods, Fleury. Bom, não me veio nada de cabeça. Vamos rolando aqui pelos ativos, vamos ver se aparece alguma coisa que daria para a gente projetar algum objetivo de alta, de queda. Algum ativo que esteja próximo do topo histórico, talvez. Deixa eu ver. Raia Drogasil, como é que ela está? RADL3. Raia Drogasil. Raia Drogasil ela estaria interessante para fazer uma projeção por Fibonacci. Eu já tenho até um estudo pré-traçado com ela, mas isso daqui eu utilizei outras técnicas para chegar nesses R$45. Não foi Fibonacci. Eu peguei o quê? Uma condição intermediária para trade, pegando desse movimento menor dos 30 até os 38 e repetindo esse movimento para cá. Mas vamos supor que eu fosse aplicar Fibonacci daqui até aqui. Quanto que eu chegaria? Pegaria aqui dos 30 até os 38.
onde já dá para perceber aqui é a retração de 38%, 50% e 62%. Pegando esse movimento aqui menor, a gente percebe que essa correção que a Raia Drogasil fez até os 35 e 41, ela retraiu quanto? 38% do movimento. Desse movimento dos 30 até aqui. Aqui eu estou olhando curto prazo, que eu poderia, se eu fosse pegar o movimento principal daqui até aqui, a gente vai ter alguma coisa muito maior. Mas eu quebrei esse movimento em dois, por quê? Porque aqui a gente tem um movimento mais forte, fez uma pequena correção, depois um segundo movimento ascendente na sequência. Mas não importa. Dos 30 até os 38,60 é uma pernada para cima. Então, deixa eu ajustar esse Fibonacci aqui. 30,08 até 38,60. Vou colocar as porcentagens para ficar mais fácil para que vocês enxerguem também. E a gente vai chegar aqui no objetivo de alta em 43,87. Nessa região mesmo de 40 e poucos reais, né, que eu fiz de modo mais macro, jogando em 45, se eu colocar por Fibonacci, a gente chegaria aqui no alvo mais preciso em 43,87. Baseado aqui nessa retração de 38%. Então, em situações como essa, 38,60 é o último topo histórico da Raia Drogasil. Quando a gente tem um movimento no meio do caminho, vou apagar um pouco isso daqui. Quando a gente tem um movimento no meio do caminho, depois de um movimento de queda mais forte, a gente vai olhando para as resistências que estão para cima, né, e consegue traçar, baseado nelas, algum objetivo um pouco mais factível. Mas aqui é a última resistência da Raia Drogasil, 38,60. E aí, rompeu os 38,60, vai para onde? 100 reais, se não tem mais resistência no caminho, quer dizer, o céu é o limite. Só que na prática não é bem assim, né, pessoal? Apesar de não ter ainda nenhuma resistência formada, em algum momento vai surgir uma resistência, vai voltar a corrigir e depois volta a subir novamente. Os preços se movem dessa forma. E aí, e como que a gente pode chegar e estimar um objetivo de alta se não tem mais nenhuma resistência no caminho? Então, uma das formas que vocês têm para projetar esses objetivos seria o quê? Seria a utilização de Fibonacci. Então, com Fibonacci que vocês conseguem projetar esse próximo objetivo de alta. Um outro que está perto do topo histórico também que me ocorreu agora, a Cielo, por exemplo. Como é que a gente traçaria um objetivo de alta para a Cielo por Fibonacci? Está aqui a Cielo. Estou vendo que tem até alguma coisa já pré-traçada? Sim, tem. A Cielo, ela tem se eu quisesse fazer um trade com ela, por exemplo, com a Cielo, um trade curto. Aliás, a Cielo, se não me engano, foi um ativo que eu mostrei no dia de hoje no call de fechamento. A Cielo hoje ela deu uma recuperada, né? Deu um pregão positivo aqui. Tem uma resistência intradiária em 42,15. Deixa eu até aumentar aqui um pouco o zoom, para a gente aproximar o foco aqui bem para perto, para estudar bem esse movimento aqui e entender esse Fibonacci que eu tracei rapidamente hoje à tarde. Então a Cielo tem o último movimento de alta aqui, dos 39,60 até os 43,10. Corrigiu até quanto aqui? Corrigiu até, só para vocês entenderem, primeiro vamos entender o movimento de retração. Aqui tem um movimento de retração. Então, aqui tem retração de 38%, retração de 50% e retração de 62%. Então, ela retraiu aqui, mais ou menos aqui entre os 50% e 62%. E agora está tentando voltar a subir. Então, o movimento principal, dos 39,60 até os 43,10, retraiu 62%. Agora vamos chegar na expansão. Qual que seria o objetivo de alta? Se eu for tentar uma compra com Cielo, por exemplo, como é que eu traçaria uma estratégia de compra com a Cielo aplicando Fibonacci? Passo número 1.
pegar o Fibonacci de 0 a 100%, dos 39,60 até os 43,10. Passo número 2. Número 2 por aqui, porque na ferramenta de vocês, vocês já vão direto naquele dado. Projeção de Fibonacci, né? Começa com o mouse daqui até aqui, depois clica no fundo e ele já traça lá em cima o objetivo de alta. Mas o passo número 2, por aqui ou por alguma plataforma diferente que vocês tenham, é calcular os 162% de avanço, né? Seria o meu próximo objetivo de alta. Tá, então está aqui uma possível compra, um possível objetivo de alta com a Cielo. Legal. E onde que eu compraria a Cielo? Aí eu vou usar um pouquinho a análise gráfica, né, para tentar enxergar algum ponto importante aí, que caso esse ponto seja superado, que eu poderia efetivar essa compra. Olhando aqui o movimento desses últimos dias, a gente percebe que tem uma resistência aqui intradiária em 42,15. Então eu colocaria o meu start de compra aonde? Exatamente no rompimento aqui dos 42,15, ou seja, se subir mais um pouquinho amanhã, por exemplo, né, poderia deixar um start de compra em 42,15. Qual que é o objetivo de alta? Fibonacci que me passou o objetivo. Eu não tinha nenhuma ideia onde que eu poderia traçar esse objetivo de alta, já que aqui é o topo histórico da Cielo, aqui para cima eu não tenho mais nenhuma resistência física para considerar. Então, por Fibonacci aqui eu cheguei em 45,26. E o meu stop aqui, se não der certo, onde que eu colocaria o meu stop? Eu pegaria o último fundo que formou, no caso 40,63, e deixaria uma folguinha um pouquinho abaixo dos 40,63, por exemplo, 40,60, 40,50, né? E assim por diante. Então aí estaria a minha estratégia de compra traçada, aplicando Fibonacci, né? E provavelmente com uma boa relação risco-ganho. Vamos até dar uma olhada como é que ficaria essa relação nessa eventual compra, pessoal. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu utilizo com os meus de olhos, né? Que são operações que eu anoto e eu passo através do fórum aí durante o pregão, que se baterem naqueles pontos, a gente faria aí uma possível compra ou uma possível venda. Então, vou colocar aqui, Ciel 3, compra 45, não pedi para você sair de lá, Ciel 3, compra 45,20, qual que é o objetivo de alta? 45,26, então vamos lá. Não vou colocar tão preciso assim não, pessoal, vou colocar aqui 45,20. Ou 45,25, vai. E stop 40,60. Tem alguma coisa errada aqui? Ah, não, pera um pouquinho. 45,20 não, desculpa. 42,20 entrada. Ó, vai dar uma relação risco-ganho interessante, uma relação risco-ganho de 2 para 1. Ou seja, se tudo der certo, eu ganho 2 vezes o risco que eu estou assumindo. Esse aqui é o tamanho do meu risco. Deixa eu traçar aqui, só para ficar claro. Esse aqui é o tamanho do meu risco, né, que eu estou assumindo. Se não der certo, é o que eu perco. E se der certo, cadê aqui? Retângulo. E se der certo, eu ganho tudo isso daqui. Isso daqui também é interessante para mostrar para vocês, pessoal. Qualquer operação que vocês entrarem, o retorno em potencial ele tem que ser sempre maior do que o risco que vocês estão assumindo. Por quê? Se não der certo, vocês não perdem muito. Porém, se der certo, vocês já ganham bastante.
Isso daí já eventualmente cobriria alguma outra operação aí que vocês possam ter tido prejuízo, ou seja, vocês não precisam acertar muitas operações para conseguir, para começar a ganhar dinheiro. Então é importante que vocês tenham também uma boa relação risco-ganho. Então aqui é o retorno potencial que a gente teria, e aqui o risco que vocês estão assumindo. E esse objetivo de alta, ele não saiu por acaso, né? Alguém poderia falar, tá bom, eu vou comprar a Cielo acima de 42,15, 42,20, por exemplo, e eu vou colocar meu stop gain em 100. Pode chegar lá? Acredito que chega, e um dia vai chegar lá, porque a Cielo é um ativo que está com forte tendência de alta, vai chegar uma hora aí que acredito que ela vai bater nos R$100. Mas é um objetivo factível nesse momento, se eu estou trabalhando aqui com curto prazo, ou tentando capturar um próximo movimento de alta, eu acho R$100 muita coisa. Então, em quanto que eu vou colocar meu objetivo de alta? Em que valor? Em 50? Em 44? Então, o Fibonacci ele pode dar uma ajuda para vocês para traçar também esse objetivo quando a gente não tem nenhum parâmetro a mais como suporte, resistência, alguma coisa no meio do caminho, para traçar um objetivo aí, um objetivo de alta. Quando está no meio do caminho, a gente não precisaria muito de Fibonacci. Quer dizer, a gente poderia até utilizar o Fibonacci também, mas a gente tem outros parâmetros aqui que podem nos ajudar, por exemplo, a traçar um objetivo de alta. Por exemplo, com a Usiminas. A Usiminas hoje, ela deixou aqui um engolfo de alta, ela sugerindo aqui uma possibilidade de fundo, podendo corrigir um pouquinho, subir um pouco. E aqui está fácil eu traçar o meu objetivo de correção. Não precisaria especificamente do Fibonacci para traçar esse objetivo. Por que eu não precisaria do Fibonacci? Eu já consigo, com outros recursos, achar essa minha expectativa de alta. Primeiro, aqui a gente tem uma resistência importante em R$ 5,15. Isso por si só já é um belo limitador de alta num ativo que está em tendência de baixa, né? Essa resistência aqui que ela pega essa região e pega também essa região aqui, ou seja, uma região muito forte de resistência. Então já é um belo limitador para alta. Poderia, por exemplo, colocar aqui 5,15, meu objetivo de alta, como uma possível compra do contra, só por conta dessas resistências. Depois, se eu for um pouco mais conservador, eu tenho algumas médias que eu considero no meu estudo, né? Essa aqui é uma média móvel de 21 períodos, que ela está passando mais ou menos na região aqui de R$5. Então, posso também ser um pouco mais conservador e apostar nessa alta até os R$5. Já essa operação aqui, ela vai ter uma relação risco-ganho de quanto? Até os 5. Se der certo, e se não der certo, o meu stop ele vai ficar no mínimo abaixo da mínima de hoje. Ou seja, esse pedacinho aqui está muito igual o pedacinho de cima. É uma relação de risco-ganho aproximadamente aí 1:1, se for até os 5. Se for até os 5,15, um pouquinho mais. Não é uma relação tão boa. Por quê? Porque se eu for trabalhar com as minhas estratégias com relações próximas de 1:1 ou um pouquinho a mais do que 1:1, eu vou precisar ter um grande número de acerto para começar a ganhar dinheiro. Então, por isso que é interessante vocês colocarem aí como é que chama? Uma relação risco-ganho aí a maior possível, né? Pelo menos aí de 2:1, 3:1, 4:1, quanto maior, melhor. Que aí você não precisa acertar muitas operações. Mas em situações intermediárias, voltando ao Fibonacci, em situações intermediárias, quando eu tenho outros pontos ali para balizar a minha análise, eu não necessariamente ficaria dependente apenas do Fibonacci para traçar objetivos de alta ou objetivos de queda. Por isso que eu comento no fórum também que eu não utilizo o Fibonacci em todas as minhas análises. Ele é uma ferramenta a mais, uma ferramenta bastante útil, principalmente quando a gente está perdendo fundo histórico ou rompendo topo histórico, porque aí a gente não tem mais nada com que se basear aí para projetar os objetivos. Então o Fibonacci ele dá uma ideia melhor. Mas eu concilio também alguns estudos, coloco o Fibonacci também para ver aonde a gente poderia eventualmente chegar.
Só que eu também, o valor que Fibonacci me coloca, eu procuro sempre também conciliar com os suportes e resistências que eu tenho ali no caminho, para colocar alguma coisa assim mais ou menos equilibrada. Arthur está perguntando, risco-ganho 1 para 1 no day trade é aceitável? Sim, Arthur, day trade não tem muito o que fazer, né? Day trade é adrenalina pura, né? Todo esse conceito que a gente tem de relação risco-ganho são para as operações de swing trade. No day trade, a gente tem que ter as tomadas de decisão bastante rápidas aí. Por quê? Porque as inversões de movimento são, as mudanças de direções são rápidas, né? Então a gente tem que ter a tomada de decisão rápido. Então não dá para a gente ficar escolhendo aquelas situações ideais como a gente faz com operações de swing, que são bem tranquilas. Eu estou começando a testar agora um setup novo, fiz semana passada, que foi a última palestra, chamado o setup que eu chamei de candlestick. É um setup bem legal, né? Onde a gente não tem nenhum objetivo pré-traçado, né? Simplesmente a gente vai emendando operações de compra e venda ao longo do pregão, conforme os candles vão mudando de cores, né? Os stops eles vão saindo de forma natural, então não tem nem relação risco-ganho. Eu essa semana aqui já fiz alguns poucos day trades, né? Fiz de forma separada, aí que eu também estou começando a testar, e estou conseguindo aí uns resultadozinhos legais. Hoje, por exemplo, um que eu utilizei no day trade foi a BR Malls. Por isso que aqui naquele gráfico ali, quando eu chamei aqui, pessoal, fugindo um pouquinho do foco aqui. Nesse caso, eu prefiro a plataforma de vocês. Por que eu estou com um monte de ativos aqui? Justamente que é para a gente eu conseguir visualizar vários ao mesmo tempo. Deixa ele carregar aqui. Cadê? Ah, gráfico de dia, espera um pouquinho só. Cadê os dados da BR Malls? Está aqui. E eu consegui fazer um day tradezinho interessante com a BR Malls na parte da tarde. Foi um day trade rápido, não peguei todo o movimento, né? Mas baseado nesse setup que no stick, já deu um lucrinho também bonzinho aqui no dia de hoje. Quando o quê? Quando a BR Malls já tinha feito esse movimento de alta, né? Corrigiu. Aí, próximo do meu horário de almoço, eu aproveitei também e falei, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu percebi que a BR Malls estava começando a fazer fundo nessa região. Vou pegar na outra plataforma, fica mais fácil para mostrar para vocês. A BR Malls, primeiro. Fugi um pouquinho do foco aqui, vai. Primeiro eu dei uma olhada no gráfico diário. Uma coisa interessante aqui, pessoal, quem opera day trade. Quando vocês forem operar algum ativo em day trade, primeiro dê uma olhada no meio no caminho se tem espaço livre no gráfico diário para o movimento ocorrer, seja para cima, seja para baixo. Bom, a BR Malls estava mais ou menos aqui por volta de 14,60, alguma coisa nesse sentido. Já tinha subido um pouco e tinha recuado um pouquinho. Então, o que eu tenho de interferência aqui que podem me atrapalhar, no caso da BR Malls no dia de hoje, que foi o ativo que eu fiz o meu day trade. Essa resistência aqui, 15,53, muito distante, e essa média móvel de 21 períodos também com um bom espaço para cima. Então, ou seja, não tem nada no caminho que me atrapalhe, ou seja, sinal verde aqui para efetuar uma compra com a BR Malls. E diário subindo, ok. Diário querendo subir a operação de compra, então tem tudo a ver com o movimento do dia. E o dia também é um dia positivo, né? O dia hoje puxando para cima, então operações de compra aí devem ser melhor. O foco hoje foi nas operações de compra em relação às operações de venda. Aí eu fui aqui no gráfico intradiário, pegando aquele setup aí que eu estou começando aí a tentar desenvolver. Aí já tinha acontecido, não peguei todo o movimento, até porque tocando fora durante todo o dia, quer dizer, o meu tempo aqui é hiper restrito, não tem muito o que fazer. Mas por aquele setup aqui já dá para perceber que aqui daria para conseguir uma operação bem interessante de lucro, né? Aqui no início de venda, tem alguns critérios que eu utilizo, média de 21, média de 200. Depois, se vocês quiserem ver aí, deem uma procurada lá no meu canal do YouTube, que foi a palestra semana passada sobre esse setup candlestick. Bom, mais ou menos aqui
nesse miolinho aqui, eu efetuei aqui a minha operação de compra, né? Fiquei, acho que o quê? Uns meia hora aí, uns 15, não foi mais do que isso, porque depois eu voltei no meu almoço ali e não tinha como continuar acompanhando, né? Então eu tive que sair da operação. Mas eu consegui pegar aqui um belo movimento, aqui uma parte desse movimento de subida, sair mais ou menos por aqui. Depois, no final do dia aqui, ela deu essa bela puxada para cima. Esse movimento aqui eu não peguei. Mas é um setup interessante, né? Onde a gente não trabalha com relação risco-ganho. A gente trabalha o quê? Tentando capturar os movimentos de subida e de correção. É um setup potencialmente interessante em momentos de movimento, né, de movimento do mercado, mas também se a gente pega um ativo aqui enroscado, né, andando de lado com pouco movimento, ele só vai comer corretagem, né, porque toda hora a gente vai ficar invertendo posição de compra para venda, venda para compra e assim por diante, e a gente não vai ser levado para lugar nenhum. Mas é uma estratégia interessante que eu estou começando a testar também no meu day trade. E aí eu não estou trabalhando aí com relação risco-ganho nenhum. Agora, já que eu peguei esse ativo aqui, se eu fosse utilizar Fibonacci para traçar um objetivo de alta, a partir desse movimento, posso utilizar Fibonacci lá no day trade? Posso. Como que eu faço? Vamos ver. Eu vou pegar o fundo que está aqui, até o topo mais ou menos aqui, nessa região aqui. E vou fazer a expansão lá para os 162%. Já está aqui. Pera. Fiz besteira aqui, pessoal. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, tá certo. Agora vamos passar aqui para os 162%. Olha, a projeção desse movimento de alta por Fibonacci ficaria aí alguma coisa por volta de 14,95. Então, eu poderia ter utilizado Fibonacci para balizar a minha alta. Ela avançou hoje até 14,85. Vai continuar amanhã, continuar a subir ou não? Não dá para a gente saber o que vai acontecer no pregão de amanhã, mas de qualquer forma, por Fibonacci aqui eu já conseguiria traçar aí um objetivo de alta a partir desse movimento maior que ela fez. Eu poderia também utilizar um day trade para traçar o meu objetivo de alta. E aí, nesse caso, como é que se daria a minha compra? Acima de 14,70, objetivo de alta 14,95 e o meu stop ele ficaria aonde? O meu stop ele ficaria aqui abaixo desse último fundo, 14,57. Normalmente day trade eu costumo deixar 1 a 2 centavos no máximo, né? Se for trabalhar com uma estratégia fixa, né? De stop. Então stop 14,56, entrada provavelmente 14,72 e o ganho 14,95. Vai dar uma relação risco-ganho aqui 1 e alguma coisa, vai ficar bem longe de 2 para 1. Então é bastante comum sim no day trade a gente trabalhar com relações risco-ganho de 1 para 1. Day trade aí a gente tem que ser rápido, mas também a gente tem que saber mudar os stops, enxergar quando os movimentos estão mudando de direção. Então não é porque eu tenho um stop inicial que eu vou deixar esse stop até o final. Então essa relação risco-ganho é só um start inicial. Depois, quando a operação começar a rolar, aí você vai pegar e vai mudar, né? Vai mudar todo vai administrar conforme o trade aí vai evoluindo. Bom, vamos lá aqui. A gente já está com o horário um pouco adiantado, mas tem umas perguntas interessantes. O Nelson está perguntando: Evandro, como você consegue colocar mais de um gráfico na tela? Eu acho que ele está me perguntando na plataforma de vocês, né? Porque na minha do broadcast eu não consigo. Aqui, você tem, o Nelson, no gráfico de vocês têm essa janelinha aqui chamada combo. Aqui vocês vão abrindo os diversos ativos que vocês têm interesse em acompanhar. Todos aqueles que vocês queiram que apareça nessa janela combo, para cada ativo que vocês abriram, vai estar marcado aqui, incluir no mosaico,
esse daqui está marcado incluído no mosaico. Todos aqueles que vocês queiram que apareçam nesse mosaico, vocês apertem esse botãozinho aqui. Aí quando vocês clicarem no mosaico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos aqueles que foram pré-selecionados. E aí vocês podem montar isso daqui da forma que vocês quiserem, se não me engano, acho que até 12 ativos, né? É um recurso bem legal para vocês acompanharem vários ativos ao mesmo tempo. Como eu não consigo fazer isso daqui na minha plataforma gráfica, e eu estou começando a testar esse setup aqui do Candlestick, né? Estou testando ele, mas bem a passo de tartaruga mesmo, porque como eu comentei com vocês, tocando fora e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sobra bem pouco tempo para a gente conseguir fazer as operações também. Mas, de qualquer forma, eu preciso o quê? Enxergar aquilo que está dando movimento no dia. Então, eu preciso ter vários ativos aí para poder enxergá-los simultaneamente. Então, você pode fazer dessa forma. O Vitor Sabato perguntando sobre o Trade Zone se ele não conecta. Olha, eu já vi alguns problemas pontuais nesse sentido, mas é difícil te responder exatamente o que pode estar acontecendo. Eu diria, aqui eu estou utilizando o Trade Zone com o Chrome, mas o Chrome teve uma briga aí com a Microsoft. O Trade Zone ele depende desse aplicativo chamado Silverlight. Já tem uma informação aqui. Esse site usa um plugin chamado Silverlight, que logo não terá mais suporte. Porém, ainda existe aqui um tutorial para que a gente consiga ativar o Silverlight lá no Chrome. Eu estou conseguindo utilizar pelo Chrome. E eu já tive algumas situações, por exemplo, não especificamente com Trade Zone, mas, por exemplo, algum tempo atrás, eu entrava no próprio site da Rico mesmo para me autenticar, e no Internet Explorer ele não conseguia autenticar, só conseguia fazer isso com o Chrome. Talvez seja algum problema de navegador. O que eu diria para você, né, além de tentar procurar o suporte aí da corretora, tenta abrir o Trade Zone em outros navegadores, ou no Internet Explorer, ou no Mozilla Firefox, e verifica se esse problema continua. De repente pode ser algum contratempo ali do navegador que não está deixando você conectar. Eu, especificamente, esse problema de conexão, eu não experimentei ainda. Mas eu tentaria, como eu já tive com algumas outras situações de determinada coisa não funcionar com esse ou aquele navegador, eu experimentaria também utilizar um outro navegador. Rayana, para analisar a longo prazo, qual o melhor tempo gráfico? Mensal, Rayana, não tem, sem sombra de discussão. Quem opera a longo prazo, além de procurar empresas com bons fundamentos, enfim, eu sempre recomendo que você pegar o gráfico mensal. Por quê? Longo prazo é um investimento para anos, não é um investimento para dias, nem para semanas, nem para meses. Se é um investimento para anos, não faz sentido você ficar aí olhando o dia a dia do mercado, né? Hoje caiu, amanhã subiu e assim por diante. Então, qual que é a minha recomendação? Você pegar, por exemplo, aqui a Cielo. Deixa eu só voltar ao zoom natural da Cielo. Está aqui. Esse é o gráfico da Cielo. Esquece, primeiro lugar, esquece preço. Não olha o valor em si da Cielo. Porque muita gente olha preço e fala, esse ativo está caro, eu quero comprar um ativo barato, e aí olha para o ativo errado porque o ativo está caindo. Olha o quê? Olha o que está acontecendo com o ativo que você escolheu ao longo dos anos. Ela está se valorizando ou está se desvalorizando? Que nem se você vai num fundo qualquer, num fundo de investimento. Você chega lá no banco, por exemplo, e pergunta lá para o seu gerente, para ele te mostrar alguns fundos aí que você está com interesse em aplicar. Você vai olhar o quê? Você vai olhar histórico de rentabilidade. Então a Cielo, por exemplo, ela saiu aqui. 6,50 no início de 2011 e hoje ela está R$ 42,00. Quantos anos se passaram? 1, 2, 3, 4 anos e meio. R$ 42,00 a 6,50. Então vamos ver uma coisa aqui.
Calculator, cadê você? 40. Saiu da calculadora, daqui a pouco ela volta aqui. Vamos lá. 42 dividido por 6,50. A Cielo aqui, ela já multiplicou o seu valor mais de 6,5 vezes em relação ao que ela valia em 2011. Que investimento que dá isso daqui nesse curto espaço de tempo em anos? Não existe nada na renda fixa que deu uma valorização aí tão alta. Então, o histórico de rentabilidade aqui altíssimo. Agora, vamos ver o contrário aqui. Uzi Minas. Uzi Minas não está barato, aí, como muita gente diz. Está barato porque está caindo. Só que, cuidado que esse barato aí ele pode ficar caro. Então, vamos pegar aqui o Uzi Minas. Deixa ela carregar aqui. Agora o meu gráfico aqui ficou com sono. Vamos lá aqui. Uzi Minas. Primeiro, por que eu quero comprar a Uzi Minas? A Uzi Minas ela saiu aqui em maio de 2008, saiu de R$ 42,00 e hoje ela está custando aqui 4 e alguma coisa. Quer dizer, por que eu vou querer comprar a Uzi Minas se ao longo dos últimos anos, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entrando aqui no 8º ano, ela está só caindo. Quer dizer, não faz sentido fazer esse tipo de investimento. Falar, tá barato, mas onde que é o tá barato? Ao longo do ano ela só está perdendo valor. Então tem que olhar para onde os preços estão fluindo. Se a empresa que você escolheu para investir tiver com esse movimento ao longo dos anos, não faz sentido você falar e entrar nessa empresa para o longo prazo. Por quê? Porque ao longo dos anos ela está perdendo valor e não ganhando. Então você tem que procurar escolher sempre empresas que estejam com essa situação, subindo. E vai ficar com elas até quando? Enquanto ela estiver subindo. Quando mudar de direção, você desfaz a sociedade e parte para outra. E quando que é a hora de você trocar de sociedade? Você pega sempre o último fundo mais relevante para fazer a troca. Quando ela perder esse último fundo mais relevante, no caso da Uzi Minas, poderia ser aqui, por exemplo, né? Ou aqui ou aqui. Aqui é um primeiro fundo e aqui é um segundo fundo. Mais do que isso, não dá para você arriscar continuar com essa empresa, porque ela mudou de direção. Se você não fizer isso, qual é o risco de você, com alguma determinada empresa, que aí ela não simplesmente mudar de direção, mas se complicar de vez, porque quando uma empresa ela deixa de se valorizar ao longo do tempo e passa a ter prejuízo, alguma coisa de errado tem. Ela não vai mudar de direção simplesmente por mudar. Se ela era uma empresa que sempre dava lucro e começou a dar prejuízo, alguma coisa de errado tem. E quando tem alguma coisa de errado, eventualmente, o que pode acontecer? Isso daqui. Entrar em falência. É o caso da OGX, recuperação judicial. No começo aqui, só alegria. Está subindo. Enquanto está nessa situação, esquece preço. Vamos continuar comprando. Qual que é o último fundo aqui, nesse momento aqui da OGX? Aqui. 14,22. Anota no papel esse valor aqui e pode continuar comprando. Perdeu aqui os 14,22? Opa, vou sair fora dessa empresa aqui. Essa empresa aqui começou a cair. Agora não está mais subindo. É o momento de você sair daquela empresa e procurar uma outra empresa para investir. Por quê? Porque agora ela começou a não ficar mais interessante para o longo prazo. Não adianta você querer se justificar por notícias ou de repente você fala, mas nossa, agora que eu acabei de comprar, comprei ela por 18, vou vender por 14, não posso perder esses R$4 por ação aqui. É uma empresa boa, aqui eu estou lendo aqui que isso aqui é uma dificuldade passageira, é um problema ali com o petróleo, uma coisa que vai se resolver e você quer se justificar para não assumir o que o consenso do mercado está mostrando, que a situação mudou.
Isso daqui não tem o que discutir, não é alguém falando, não é uma notícia, é o mercado inteiro consensando que a situação agora não é mais a mesma. Então, nesse ponto aqui, é o momento aqui de você sair fora. Quem pagou para ver e não tomou as ações no tempo correto, o que aconteceu? Começou a ver seu capital aqui ser dilapidado e deteriorado. E pior, muita gente ainda colocou mais grana ainda, achando que o quê? Falou, não, agora ela vai se recuperar. Eu me lembro quando a OGX estava na faixa de R$10, aqui era o último fundo dela em 2,50. Muita gente falou, olha, quando chegar aqui em 2,50, eu vou encher o carrinho, porque aqui é o fundo do poço, aqui é que eu vou ficar rico, que eu vou ganhar dinheiro. Tentar adivinhar fundo, sendo que o mercado não mostrou que isso daqui era o limite aqui para começar a se recuperar. O que aconteceu? Quando chegou aqui nos 2,50, vazou, recuperou e ó, aqui, foi embora. Foi embora, e hoje essa empresa aqui vale 6 centavos. Quer dizer, perdeu a chance de vender aqui por R$14 e hoje está com 6 centavos e fala, meu Deus, o que eu faço? Vendo agora? Não, agora não, né? Agora está em recuperação judicial, reza aí, torce para que ela volte a se recuperar, mas a ação que você tinha que ter tomado, você deixou de tomar lá atrás. Então, eu sempre falo, hoje me perguntaram, para quem opera a longo prazo, tem que ter stop? Sim, tem que ter stop. De que forma? Pega sempre o último fundo importante e deixa aí uma gordurinha um pouquinho abaixo para, se for perdido, né, você pular fora. Uma que me perguntaram essa semana também foi a Gerdau. Acredito que muita gente esteja posicionada em Gerdau para o longo prazo. A Gerdau, pessoal, deixa ele carregar o mensal aqui. Hoje está pensando um pouquinho demais essa plataforma gráfica. Gerdau. Tá. Dê uma olhada aqui a importância desse nível de preço que a Gerdau está nesse momento, nessa região dos R$8. Olha a importância que tem esse nível de preço de R$8. Para quem ainda está insistindo com Gerdau, por exemplo, a perda desse nível de R$8 não tem mais o que discutir. É abandonar o barco mesmo aí e partir para outra. Por quê? Porque se a gente aplicar qualquer técnica de análise gráfica e espelhar toda essa montanha para cima, para baixo, a gente vai chegar aqui alguma coisa aqui por volta aí dos R$2. Quer dizer, uma coisa assim realmente absurda, uma queda absurda, né? Onde pode chegar o preço. E pode, tá? Tudo é possível. Não adianta falar, mas está 8 aqui, em 2 não chega. Tudo pode acontecer no mercado. Não adianta a gente querer pagar para ver. É bom você fazer uma aposta, mas com o seu capital fora daquela empresa, não com a sua grana envolvido. E olha também o que ocasionou a falta de ação para quem fala, não, eu apostei na Gerdau aqui para o longo prazo, não fiz nada até hoje, né? E olha, imagine alguém que comprou ela em início de 2005, contando com a aposentadoria daqui a 10 anos. Chegou na aposentadoria, que maravilha aqui. Vamos ver agora minhas ações, eu devo estar rico, né? Comprei Gerdau a R$8 em 2005, já se passaram 10 anos ali, ela deve estar valendo quanto hoje? 80, 200, quanto será que vai estar valendo? E aí essa mesma pessoa vai olhar hoje e fala, o quê? Continua nos R$8, eu passei 10 anos ali com essas ações aqui e continuo nos R$8, não ganhei nada, estou no 0 a 0. Ganhou, só que você esqueceu das ações, né? Não tomou as ações no tempo certo, enquanto isso aqui a Gerdau ainda deu uma bela subida até os R$37, quer dizer, você poderia ter ganho aqui uma bela grana, só que ela mudou de direção e você não fez nada. Aqui, por exemplo, onde que ela mostrou que estaria aí mudando de direção? Aqui por volta dos 18. Eu comprei em 2005, 2 anos depois, ela chegou aqui nessa situação por volta aqui dos R$18.
poderia ter comprado por 8, vendi por 18, teria algum lucro. Nesse meio tempo aqui, eu teria saído da Gerdau e entrado numa outra empresa aí que continuasse com esse movimento aqui ascendente, né, de alta, e estaria aí continuando a lucrar. Se eu não tomar nenhum tipo de ação, acontece esse desastre aqui depois, né? Então, muito cuidado aí com as empresas que vocês escolherem, pessoal, que tá bom hoje. Cielo tá bom hoje? Tá. Raia Drogasil tá bom hoje? Também. Vou pegar o gráfico da Raia Drogasil mensal. Olha que belo gráfico aqui da Raia Drogasil. Só se valorizando ao longo do tempo. Movimento principal aqui, ascendente. Vou continuar com ela? Por enquanto, sim, está subindo. VEG 3. Aproveitando aqui, poderia ter saído da Gerdau, embalado aqui com uma Raia Drogasil, ainda estaria aí com um belíssimo lucro ainda. 2009, 10, 11, 12, quer dizer... Eu saí da Gerdau, vamos esticar um pouquinho o raciocínio. Sei que a gente sai um pouquinho do foco da palestra, pessoal, mas isso aqui é importante. Eu saí da Gerdau a 18, certo? E entrei na Raia Drogasil a quanto? Entrei nela mais ou menos a 3,60. Entrei a 3,60 e hoje ela já está valendo R$37. Quer dizer, 10 vezes mais. Peguei aquele capital da Gerdau, coloquei, por exemplo, todo em Raia Drogasil e já estou com lucro aqui. Realmente, agora chegou a aposentadoria, fiz as coisas que tinha que ser feito no momento certo. Realmente, hoje, eu estou com um belíssimo patrimônio aqui em ações e se precisar vender aqui, estou com um lucro fabuloso. Então, é isso que vocês devem fazer. Sai de uma empresa, fica na empresa enquanto ela estiver subindo, começou, mudou de direção, troca de empresa. A VEG é uma outra boa também para o longo prazo. Também está de vento em popa. Deixa carregar aqui. Nossa, realmente minha plataforma gráfica aqui hoje está... Agora que eu pedi para chamar o gráfico mensal, realmente ela ficou... Está bem sessão tartaruga. Então, aqui. Não tem... É inquestionável aqui. Está maravilhosamente aqui, subindo aqui e se valorizando ao longo do tempo. Então, a postura que eu teria aqui, sempre com ativos aí de longo prazo, né? É uma dica a mais, quer dizer, pelo menos eu faço dessa forma, né? Eu acho que com o nosso capital a gente não deve brincar. Não olhar apenas aí, esquecer aí, tem gente que me procura no fórum, fala que é investidor de longo prazo, mas todo sobe e desce da ação, está toda hora perguntando, né? O que deve fazer. Então não é um investidor de longo prazo. Investidor de longo prazo não olha preço todo dia, olha de tempos em tempos para verificar se o movimento principal continua no sentido de subida ou não. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Há alguma relação de FIBO com médias móveis? O Elcio está perguntando. Não tem, Elcio. A única coisa com relação às médias, né, eu considero sempre nas minhas análises, eu concilio, quando eu utilizo o Fibonacci, com suporte, resistência e as médias também, como limitadores de alta, se estiver indo na direção das médias, ou por um ponto de partida para o início de operação. Mas o FIBO em si com as médias móveis não tem relação. Ele poderia dizer qual a diferença entre projeção, retração e Fibonacci? Sim, aquilo que eu comentei mais cedo no próprio gráfico de vocês. Vamos voltar aqui rapidamente aqui. Deixa eu pegar o gráfico de vocês. Pegar outro ativo aqui, BVMF3. Nossa, gráfico aqui. Ah, peraí, aqui é um gráfico intradiário. Deixa eu pegar o gráfico diário.
Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Tá, vamos lá. Primeiro, projeção de Fibonacci. Para que serve a projeção? Pego do fundo até o último topo que formou. Fez fundo, não fez? Olha a projeção aqui para que serve. Traçar um objetivo de alta. Então, se eu for entrar na compra com a BVMF3, por exemplo, eu vou traçar do fundo até o topo, vejo até onde ela recuou e automaticamente vai sair o objetivo de alta que você teria que trabalhar. Então, a projeção serviria para isso daqui, para você traçar um objetivo de alta. Agora, retração de Fibonacci. Vamos fazer o seguinte. Depois dessa subida aqui, até aqui, começou a cair. Até onde... Espera, o que eu fiz aqui? Ai. Criou vida própria aqui, meu filho. Deixa eu tirar aqui, pessoal. Vamos lá novamente. Peraí. Retração de Fibonacci. Pronto. Está aqui. Vamos agora avançar lá para o lado direito. Eu não tenho aí, digamos a situação, eu não tenho ainda o lado direito do gráfico. Nossa, ele acabou traçando aqui. Fez uma salada. Pera aí, pessoal. Tá aqui. Eu não tenho ainda até onde esse movimento ele pode corrigir. Mas eu quero saber, a hora que ele começou a corrigir, onde que ele vai parar para voltar a subir. Então eu quero saber até onde pode retrair. Aqui tem uns 38%, 50% e 62%. Onde que ele foi encontrar suporte? Nos 62%. Então, para a atração expectativa, depois de um movimento forte de subida ou de queda, onde que ele pode parar de cair, ou depois que caiu, até onde ele pode subir? Eu vou utilizar a retração de Fibonacci. Aqui não é para calcular a projeção depois do movimento principal. É para calcular até onde pode corrigir. Então, para isso, você usa a projeção. E o Fibonacci, propriamente dito, na realidade, ele não faz nem a retração e nem a projeção. Deixa eu só apagar aqui, peraí. Está aqui. Fibonacci. Se ele parar aqui, né? Parou. Então o Fibonacci ele vai apenas me dar uma medição desses níveis aqui, olha. Aqui ele corrigiu até 62%, mas eu não vou fazer nenhuma projeção e nem uma retração. É apenas uma medida, como se fosse uma régua para você pegar. Eu estou medindo aquele movimento
Onde está o nível de 38%, de 50%, de 62%, ou outros níveis ali que eu mostrei mais cedo, como você pode personalizar para ele mostrar também outros níveis aqui intermediários. Então, são os 3 aí na plataforma de vocês, que vocês podem utilizar: projeção, retração e expansão. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sinésio, qual é o código de Petrobras? PETR4. Depois, que mais? Se eu posso analisar a Petro? Olha, eu vou olhar rapidamente a Petrobras, mas como a gente já está com o horário um pouco estourado, só fazer um rápido comentário sobre ela. Queria mais explorar algumas perguntas aí interessantes aqui sobre o assunto que a gente está desenvolvendo. Vamos lá. Petrobras, ela segue com viés positivo, tem uma resistência importante aqui em 13,65. Se for para comprar Petrobras, eu esperaria romper pelo menos esses 13,65, né? Aí a gente pode tentar apostar nessa retomada da tendência de alta que ela tem aqui atrás, né? E vamos tentar algum objetivo, talvez aí, entre curto e médio prazo. A Petrobras está bem devagar nesse momento, por enquanto só observar. Se romper os 13,65, aí a gente começa a pensar em compra com ela. Mas de qualquer forma ainda está numa situação aí não tão interessante aí para que a gente venha a comprá-la. Se for olhar longo prazo, já que eu falei ali sobre longo prazo agora há pouco, esquece também, tá? Por quê? Movimento principal da Petrobras, movimento de queda, perdendo valor ao longo do tempo. Então não faz sentido eu comprar alguma coisa que está perdendo valor ao longo do tempo. Tem que entrar em alguma empresa que tenha perspectiva de subida. E por enquanto o mercado não está mostrando isso, pelo menos no longo prazo, para a Petrobras. Então qualquer coisa que eu fizer com a Petrobras nesse momento seria olhando curto prazo, não dá para pensar em longo prazo ainda com Petrobras, né? Um primeiro ponto de entrada com Petrobras seria acima desses 13,65, mas ainda não para olhar no longo prazo. Vamos ver o que acontece com ela depois, se ela vai ganhar tendência mesmo, se depois ela vai, na sequência, romper esses R$15, rompendo esses R$15, ela já vai ficar numa situação melhor. Aí eu já vou passar a olhá-la aqui para um gráfico um tempo um pouquinho maior, que seria o gráfico semanal, assim que ele resolver carregar, né? Agora, cada tempo gráfico que eu estou mudando aqui, ele está levando uma hora para chamar. Então, aqui essa região de R$15. Aqui é o gráfico semanal. Opa, rompeu os R$15 de semanal, agora eu comecei a gostar mais de Petrobras. Aí é a hora de eu colocar um pouco mais de grana nela, né, porque ela começa a ganhar um pouco mais de consistência. Até, eventualmente, chegar no gráfico mensal, né, e esperamos aí numa etapa mais para frente, que possa virar o jogo. Mas, por enquanto, dá para comprar Petrobras para o longo prazo? Não, não dá. Petrobras, por enquanto, quem comprar vai ter que acompanhar ela no curto prazo para ver se essa tendência de alta que ela tenta ensaiar ainda, tenta ver se recupera, se realmente isso daqui vai para frente ou vai ser só fogo de palha e depois na volta cair tudo de novo. Então não dá para comprar Petrobras por enquanto para um longo prazo. Marcelo Bauru, como aplicar Fibonacci com ativo em queda? É a mesma coisa também. Quer ver só? Deixa eu pegar alguma coisa. Ó, como que eu traçaria, por exemplo, vou traçar aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui um movimento aqui que já aconteceu. Aqui. Eu faço o raciocínio inverso. Venho do topo até o fundo. E aqui, no caso, eu trabalharia aqui com o objetivo de queda em 12 e alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu depois. 12,23. Está aqui. Chegou aqui no objetivo que eu tracei. É a mesma coisa, para cima ou para baixo,
o conceito é o mesmo. Se for objetivo de alta do fundo até o topo e joga a expansão, se for objetivo de queda do topo até o fundo e joga a expansão. É a mesma coisa aqui, só que de raciocínio inverso. No caso aqui, expansão, fez a retração aqui até 38, 50 aqui foi até os 62%, depois voltou a cair. Então é só, entre aspas, virar o gráfico de cabeça para baixo, mas a forma de colocar o Fibonacci seria a mesma coisa. Bom, boa noite, Ricardo, valeu pela presença. E o Vitor está complementando aqui a resposta ali do... Fugiu o nome agora aqui, que me perguntou agora sobre Fibonacci de ponta cabeça. Oi, pessoal. Voltei novamente aqui, justamente para a gente poder fechar o programa de hoje, né? Eu percebi a hora que eu voltei a minha imagem para o vídeo, deu uma pequena travada e acabou cortando justamente o fechamento. Queria agradecer a presença de todos aí, né, por mais esse encontro. Eu sei que a gente entrou em outros assuntos aí um pouquinho fora do tema, como ações de longo prazo. Falei rapidamente também sobre o meu setup, um pouquinho de técnicas de day trade, gerenciamento de riscos, enfim. A gente acabou pegando outros pontos importantes também, mas acabou sendo uma palestra aí bem completa. Mostrei também, procurei mostrar dentro da plataforma gráfica de vocês, né, porque eu trabalho com uma plataforma diferente, que vocês viram aí que é o broadcast da Agência Estado. Mas a grande maioria de vocês aí que são clientes da Rico estão mais acostumados com Trade Zone. Então procurei mostrar também dentro da ferramenta de vocês como vocês podem fazer para utilizar o Fibonacci, tanto a retração quanto a projeção, né, que aliás vocês têm projeção, expansão, projeção, retração e o Fibonacci puro, né? Então vocês podem utilizar qualquer um dos três, dependendo do que vocês quiserem fazer. Eu vou juntar agora essa finalização que eu estou fazendo agora com a parte principal num vídeo só. Em seguida, vou fazer o upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, né, vocês podem me procurar. A partir de amanhã eu fico sempre lá no fórum. Alguém me perguntou se eu fico no trade ao vivo. Não fico no trade ao vivo. Eu fico no fórum, que é um ambiente através de chat, né, perguntas e respostas, onde a gente tem possibilidade de anexar imagens também, mas não tem a interação por áudio e vídeo. Então eu não fico lá no trade ao vivo, eu fico no fórum. E qualquer dúvida a mais que vocês venham a ter, vocês podem me procurar no fórum a partir de amanhã. Peço desculpas mais uma vez por ter esticado, segurado vocês até quase agora 10 horas da noite, né, 2 horas de palestra, mas eu sempre acabo aí passando mesmo do horário que a gente tem, que eu procuro atender bem aí o que vocês me pedem, né, e eu realmente, a ideia é a gente aproveitar bem esse espaço que a gente tem aí para dirimir todas essas dúvidas. Bom, pessoal, então é isso. Brigadão aí mais uma vez e até a próxima. Valeu aí!